Por que os embargos econômicos determinados pelo presidente Joe Biden pode ser um tiro no pé? Ou, como diz o jargão militar, pode ser um tiro pela culatra? Quais os elementos e os fatos históricos que nós podemos trazer aqui para análise para apontar que esses embargos econômicos têm uma grande semelhança com fatos históricos ocorridos no passado e pode ser um tiro no pé dado pelo governo Biden? Então, é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre os embargos econômicos, e pode ser uma sinalização de um fracasso. Então peço que se inscreva no canal, ative as notificações, que é para você não perder nada aqui do canal. Bom, pessoal, vamos voltar aos fatos históricos. A história se repete. Quando você volta lá para o século XVII, mais ou menos em 1806, né, nós tivemos o que foi conhecido e hoje está marcado na história como um grande bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Napoleão Bonaparte chegou ao poder em 1804. Né, e na sua grandeza imperialista, né, contra os outros países, ele bateu de frente com a Inglaterra, na época o grande rainha dos mares, com vasto poderio naval, e, né, estava à frente das outras nações, porque lá foi o berço da primeira revolução industrial. Então, dentro desse grande atrito de frente com a Inglaterra, o Napoleão Bonaparte chegou à conclusão seguinte: impor um grande e extenso, né, bloqueio continental contra a economia inglesa, para fim de matar e estrangular a economia inglesa, né, através do bloqueio continental. Como consistia esse bloqueio? Esse bloqueio consistia em uma determinação que nenhum país, né, dentro da influência francesa, poderia negociar com a Inglaterra. Ou seja, todos os portos das nações amigas da França tinham por determinação de fechar os portos aos navios ingleses, ou seja, não realizar nenhum comércio com a Inglaterra. Isso, na visão de Napoleão Bonaparte na época, mataria a Inglaterra, né, sufocaria economicamente. 3 países se recusaram a cumprir a determinação francesa de Napoleão Bonaparte. E, dentro das determinações de Napoleão Bonaparte, o país que descumprisse a determinação seria ocupado pelas forças napoleônicas. E desses 3 países, o primeiro a não cumprir a determinação francesa foi a Áustria. País insignificante que não trouxe muitas consequências. Agora, 2 foram de suma importância, né, para causar uma nova reviravolta na geopolítica mundial da época. O segundo foi Portugal. Portugal, à época, se recusou a fechar seus portos aos navios ingleses, porque tinha uma grande dependência e uma relação comercial muito forte com a Inglaterra. Então dependia muito economicamente com a Inglaterra. E o rei de Portugal recusou a fazer esse buraco, trancar seus portos. Consequência: invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas. Proposta da Inglaterra, através dos navios ingleses, da marinha inglesa, escoltou e trouxe a família real para o Brasil. Então, Dom João VI, diz as más línguas, né, diz as pessoas que denigrem, que fugiu pelas portas do fundo do seu palácio dentro de uma mala, segundo dizem a história, né? Pode não ser verdade. Mas a corte portuguesa veio para o Brasil, porque Portugal foi ocupado pelas tropas napoleônicas, né? E para o Brasil foi bom, porque trouxe, né, vários benefícios, né, em termos de progresso para o Brasil. E o terceiro país, pasme, foi a Rússia. A Rússia se recusou a cumprir as determinações da França e manteve seus portos abertos e comércio com a Inglaterra. Consequência: a Rússia foi invadida pelas tropas napoleônicas. Certo é que Napoleão, em certa maneira, obteve uma vitória de Moscou, ganhou, mas teve uma pesada derrota militar dentro do território russo, em consequências ambientais, né, de terreno. Napoleão perdeu, e aí foi o grande fim do Império Napoleônico. Em 1812, com a invasão lá, a derrota de Napoleão para a Rússia, em 1812, foi, pois, o fim
do Império Napoleônico. Em 1813 foi extinto. Então, se você trouxer para esse contexto atual, fazer uma analogia, você vai perceber que existe muita semelhança com o que está ocorrendo atualmente. Você veja, o bloqueio econômico que está sendo imposto à Rússia mantém dentro da Europa uma dependência energética muito grande, financeira. Então não é que todas essas consequências de exclusão do sistema SWIFT, essa exclusão dos sistemas bancários em geral, essa proibição irrestrita de comércio com a Rússia não traz consequências só para a Rússia, traz para o lado de cá também, porque os próprios Estados Unidos vai sofrer grandes consequências, porque tem dependência de importações de fertilizantes da Rússia. E a ausência desse fertilizante não tem aonde os Estados Unidos de comprar para repor. E vai ter problema na sua agricultura, na sua produção agrícola. Milho, soja, que alimenta uma cadeia de produção gigantesca. A Europa tem o problema do gás russo, do petróleo russo, do ferro e outros, uma infinidade de dependências econômicas gigantescas. Então, ou seja, o tiro pode sair pela culatra porque a dependência da Europa, da Rússia, é maior do que da Rússia com a Europa. Não pensem que a Rússia não possa resistir a esse cerco. E, como consequência, né, assim como ocorreu no bloqueio continental, como a independência das colônias aqui nas Américas, hoje pode ocorrer um fortalecimento do sistema lá Rússia-China, e eles desenvolverem mecanismos e tornar-se as potências do futuro. Então, pode ser uma antecipação, né? As medidas que estão sendo tomadas agora pode estar sendo uma antecipação da ascensão China-Rússia para o poder do topo no mundo. Então, temos que avaliar e ver que não é bem assim que possa ocorrer. A China e a Rússia, elas têm interligações. O mundo depende da Rússia. A Rússia tem história milenar de resistência. Não é um país que não tenha cotidiano, o povo não seja acostumado com conflito, com os grandes, né, a grande isolamento. É uma nação que sofreu no decorrer da história, mostra grandes tentativas de invasões, guerras. Então é um povo acostumado ao embate, à guerra e o isolamento. Não vá pensando que, eu vejo muito assim comentários dizendo que a Rússia que vai sofrer. Não, o mundo vai sofrer junto. A derrocada econômica, as consequências desse bloqueio econômico contra a Rússia pode não sufocar e não matar, como ocorreu com a Inglaterra. A Inglaterra tornou-se mais forte depois dos bloqueios imposto por Napoleão Bonaparte. Faça um comparativo, você vai ver grande semelhança no que está ocorrendo atualmente. Então pode ter sido um tiro no pé de Biden esse bloqueio. Porque não é só a Rússia que sofre. Não é só a Rússia. A Rússia, o Putin, o povo russo está mais acostumado, mais treinado, mais preparado para isso. Enquanto nós aqui do Ocidente não somos treinados para esse embate, essa resistência, essa persistência, né? Não somos acostumados às guerrilhas, às guerras de persistência e segurar. Então eu vejo assim que pode ser um tiro no pé. Pode o tiro sair pela culatra. Pode não ser o esperado, como está esperando o Biden e os grandes líderes mundiais. E a grande imprensa mostrando isso. Mas se você fizer uma comparação do bloqueio continental napoleônico com o que está ocorrendo atualmente, existe grandes semelhanças, grandes coincidências da história. E, na época, quem saiu fortalecido foi a Inglaterra, que despontou como potência hegemônica mundial e reinou até a Segunda Guerra Mundial. Só vai perder o seu trono depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para os Estados Unidos. Então, nós não podemos descartar essa possibilidade que seja um passo decisivo para a ascensão Rússia, China como as grandes potências e dominação do mundo. Porque não vá pensando que quem vai perder nessa história é só a Rússia. Não é não. E Europa também pode sofrer graves consequências econômicas. Se a Rússia corta
o gás, o fornecimento das matérias-primas que fornece para a Europa, isso vai gerar uma cadeia econômica, né? Uma perda de economia e vai desenrolar sem precedentes, incalculável. Os economistas não estão calculando as consequências disso aí. Isso vai levar outras economias do globo junto. Isso pode desencadear, sim, como ocorreu com Napoleão Bonaparte, uma debandada em direção à Rússia, em direção ao outro sistema, como ocorreu com Napoleão Bonaparte. E terminar no final da história, como aconteceu com Napoleão Bonaparte, o Ocidente derrotado, perdido e perder a hegemonia mundial. Pode ser um grande passo da perda hegemônica americana no globo. Então, eu vejo o bloqueio imposto agora de forma dura, bastante pesada, como que ocorreu com a França de Napoleão em 1806, que tentava isolar e matar economicamente a Inglaterra e não sufocou nada. Não ocorreu do jeito planejado. E agora pode ocorrer o mesmo. Porque os outros países, imagina, quantos países têm relações econômicas com a Rússia, dependência dos produtos, seja em aço, seja em tecnologia, seja em produtos químicos, em várias, seja em energética. E como é que você vai ficar com a expulsão do sistema SWIFT? Como é que você vai ficar os brancos russos? Como é que vai ficar essa relação? Será que esses países vão, sem ter nada a ver com a guerra, vão aceitar isso de forma pacífica, sem nem resistir? Se você não faz parte do bloco econômico americano e você não recebe nenhuma vantagem disso, por que você vai aderir a isso? Então, é um olhar que nós temos que ter sobre essa questão. E fazer um paralelo, uma comparação do que ocorreu, né, com Napoleão Bonaparte, que terminou preso, esquecido, né, lá na França, foi preso e esquecido e jogado, né, no limbo da história. Então, Biden pode estar seguindo o mesmo caminho de Napoleão Bonaparte, com seu bloqueio continental. Então, é o que eu digo. Então, pode ocorrer que o bloqueio econômico imposto agora ocorra um tiro no pé e saia pela culatra. É isso, pessoal. Puxa no Google aí, dá uma estudada sobre o bloqueio continental napoleônico e faça uma comparação com o que está ocorrendo agora. Você vai ver uma grande semelhança dos fatos históricos daquela época com o que está ocorrendo hoje. E isso pode ser decisivo para jogar a China e a Rússia ao topo do mundo como as duas grandes potências hegemônicas e mandar no globo, tá certo? Então é isso que eu tenho para vocês. Prazer, eu sou José da Matéria, tenho esse canal. Peço que você se inscreva no canal aqui, ative as notificações e dá like, é para você não perder nada aqui do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.